noite. Vamos iniciar o trabalho da quarta-feira à noite, fazendo a nossa leitura. E a permissão do auditor da casa e da saúde e sua equipe para que se faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é necessária para nossas casas, e assim, em nome de Deus e Cristo da caridade, vamos iniciar as atividades da noite. Os irmãos Jair vai fazer a explanação e a agradecemos para a gente. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Sejam bem-vindos. Primeiro eu vou dar uma lida no pedacinho do Evangelho, tá? Que vai ser sobre o capítulo que nós vamos falar essa noite. Capítulo 12, Amai vossos inimigos. Fala assim: pagar o mal com o bem. Ouviste que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornarei filhos de vosso Pai que está no céu, porque Ele faz o sol se levantar para os bons e maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei com isso a mais que os outros? Os ímpios também não o fazem. Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em Mateus. Pois também fala de Lucas, que diz assim: se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais senão aqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutualmente para receber a mesma vantagem? Para vós digo: amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar nada de volta. Então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, porque Ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, que vosso Deus o é. Está em Lucas. Assim seja. Que a luz do Mestre aqueça nossos corações e ilumine nossas mentes nessa noite. Aí a gente fala que palestra pública, né? Mas sempre que a federação fala palestra pública, nós aqui fazemos uma exposição, um estudo, né? A gente traz um tema, conversa com vocês, para vocês pensarem, lerem, né? Nós também estamos estudando, a gente estuda realmente as obras básicas. Em cima disso, né, porque aqui tem muitas pessoas de várias, pessoas que têm bastante conhecimento da doutrina, pessoas que estão chegando agora, pessoas que estão se procurando só para aliviar suas dores, pessoas que não são da espírita. Então a gente faz uma palestra, a gente faz uma exposição mais simples, com um tema mais simples, né? E dentro dos estudos e tal, a gente sempre aprofunda dentro da matéria, do livro dos espíritos, dos médios, né? O Céu e o Inferno nós estamos estudando agora, né? Tá? Tem um caso que fala que uma pessoa falou com um dirigente espírita na casa espírita, falou assim: faz 30 anos que eu venho na casa espírita, já vi mais de 1000 palestras, e eu não me lembro, eu estava contando os dedos das que eu me lembro que alguma palestra mais importante, algum nome de uma palestra, a gente vem, não lembro o nome das palestras. Aí o dirigente deixou de se expor, né, falar. Daí o dirigente falou para ele assim: eu estou 30 anos casado, né, e a minha esposa já fez mais de 10.000 almoços para mim. Eu não me lembro dos 10.000 almoços que eu comi. Eu me lembro, em especial, de uma vez no Natal, ela fez lá uma maminha com um sal grosso, uma vez ela fez no aniversário, ela fez um salmão no forno, outra vez no Ano Novo ela fez uma lentilha eu me lembro de meia dúzia de pratos. Não lembro, mas com certeza aqueles 10.000 almoços, eles me nutriram a minha matéria para mim ter todos os bens, todos os elementos que eu precisava, o ferro, o zinco, todos os produtos que ele tem lá na refeição, para alimentar a matéria, para me manter com saúde. A palestra espírita é a mesma coisa. A palestra é para nós alimentarmos o espírito,
Às vezes a pessoa diz, não, eu vejo, já falei duas, três vezes aquele assunto e eu não me lembro, não decorei a palestra, não precisa. A gente está nesse momento aqui recebendo uma energia positiva, uma carga positiva, e é assim que funciona. O tema de hoje são os inimigos desencarnados. Tá? O mal, ele é circunstancial. Tá? O mal, o que é o mal? Ele é apenas a ausência do bem. Tá? Por que existe o mal? Porque as pessoas ainda não aprenderam a amar. As pessoas não sabem amar, ignoram o amor. Né? Apesar de Cristo, há 2000 anos, trazer todas as exposições, todas as parábolas, a gente não aprendeu ainda. Por isso que nós estamos ainda, né, em provas e expiações nesse planeta. Porque a gente não sabe amar, não aprendemos a amar, o amor integral. Então, quando existe o mal, né, e tem os nossos inimigos eles podem ser encarnados e podem ser desencarnados. Né? Hoje vamos falar dos desencarnados. Os encarnados geralmente a gente conhece, né? Nós estamos vivendo com eles, a gente sabe que às vezes fez alguma coisa, algum negócio, a pessoa ficou inimiga, no trabalho, no vizinho, na família, né? Muitas vezes as opiniões que a gente tem, a gente acaba brigando, acaba se consertando, às vezes por motivos fúteis, né? Às vezes por política, por futebol, por religião, né? Então acabamos brigando e acabamos se desintegrando e acabando, às vezes fica até inimigo, não se fala, não, dentro da família às vezes mesmo temos, né? Agora de ver na eleição aí, nós conhecemos lá um pai e filho não se conversam, porque um foi um partido, outro foi outro candidato, uma coisa absurda, né? Se a gente pensar, por causa de política estão brigando e não estão conversando, imagina que coisa, né? Então, o mal ele é um estado, não é um estado permanente do homem, ele é uma imperfeição momentânea. Todos que são mal hoje, que a gente conhece, a pessoa má, uma pessoa que está fazendo a maldade, ela vai ser no futuro boa. Agora, quando ela fizer a sua reforma íntima, quando ela se modificar. Então, ela precisa ter a iniciativa. Nós não conseguimos mudar ninguém, a gente consegue mudar somente a nós mesmos. Porque a gente pode dar exemplo, a gente pode falar, a gente pode tentar conversar, né, mostrar o outro lado da moeda, mas se a pessoa não quiser, ela vai continuar fazendo mal. E isso é o livre-arbítrio. Né? Tem gente que diz, mas por que Deus deu o livre-arbítrio para a gente? Mas o livre-arbítrio é importante e ele é bom exatamente por causa disso, para a nossa evolução. Então, o Sérgio Lopes fala assim, ó, a gente não falar que as pessoas são imperfeitas, né? Os espíritos são imperfeitos. Ele fala assim, porque ele é muito acomodativo. Eu sou imperfeito, então eu sou assim, pronto. Eu sou imperfeito, eu sou imperfeito. Não, eu estou em aperfeiçoamento. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos com imperfeições ainda, por isso que nós estamos aqui, mas nós estamos caminhando, nós estamos procurando. Hoje nós estamos numa quarta-feira quente, né? Aqui todo mundo tentando mentalizar, todo mundo procurando uma energia positiva, né? E isso é importante, essa é a caminhada, esse é o momento que a gente está fazendo. Então a gente não está em aperfeiçoamento, nós estamos tentando melhorar. E para isso a gente precisa da reforma íntima, a gente precisa nós mesmos nos modificarmos. Né? E vamos falar dos encarnados, a morte não liberta senão a presença material do corpo. Então, por exemplo, um inimigo, eu fiz lá uma amizade e ele desencarna. Ele continua inimigo. E a morte somente separou a matéria, mas o espírito continua. Aqueles pensamentos de vingança, aqueles pensamentos ruins que tinha, vão continuar no mundo espiritual. E daí que começa a atrapalhar. Diz, mas eu não tenho inimigos nessa encarnação. Mas vamos pensar nos últimos 300 anos, que seria 2, 3 encarnações nossas. 300 anos são 1700. Nós tínhamos duelo, nós tínhamos a honra, né? Matar pela honra, nós tínhamos várias coisas que hoje a civilidade já não deixa tanto, em alguns lugares ainda tem isso, mas já graças a Deus aqui no nosso país não tem essas coisas de matar pela honra, não pode mais, até matam, mas aí tem a justiça do homem. Então essas coisas todas nós temos no ano passado, nós temos inimigos desencarnados, certo? Nós tivemos, e aí aparece uma nova chance nós encarnados na família, aparece uma nova chance às vezes no trabalho, aparece uma pessoa lá que você não gosta muito, mas é aquela pessoa que você tem que procurar cativar e entendê-la, né? Porque ali pode estar um inimigo de outra encarnação, ali pode estar um obsessor de outra encarnação,
E quando estão encarnados é bom, aí é mais fácil, né? Jesus falava, te reconcilia-te enquanto está a caminho, porque daí a gente sai, consegue conversar. E quando está desencarnado, né? Quando já está no mundo espiritual essa inimizade, e daí vira o quê? Vira obsessão, vira aquelas coisas que a gente vê que as pessoas não conseguem evoluir, às vezes tem coisas negativas, mas hoje está tão ruim, parece que está pesado comigo, né? Às vezes pode ser um desencarnado, um inimigo desencarnado que não conseguiu encarnar ainda, está 200 anos lá desencarnado, ele não perdoa lá no mundo espiritual, então a gente tem que fazer uma prece, pedir perdão, mesmo que a gente não saiba, mas a gente tem que dizer, olha, se tem algum inimigo, faça uma prece, faça uma mentalização do centro espírita, manda esse espírito, que aqui vai ser trabalhado, aqui nós vamos dizer para ele que ele já está desencarnado, e muitas vezes eles não têm noção que estão desencarnados, eles acham ainda que estão. Agora, aparece aqui na mesa para nós, pessoas da guerra dos farrapos, vestidos de soldado ainda brigando, eles acham que estão brigando, imagina a guerra dos farrapos. Então, esses espíritos estão achando que estão lutando ainda, que estão defendendo ainda, né? Então, essas coisas a gente tem que saber. Quem sabe a gente não lutou lá numa guerra dos farrapos, matou um soldado, a gente não sabe, então não pode dizer assim, eu não tenho inimigo. Não tem inimigo às vezes olhando, né? Não tem aqui, encarnado, agora que bom, né? Mas nós temos inimigos de outras encarnações, das últimas 3 encarnações. A gente não tem como não ter, porque como nós vivemos, só olhar a história como nós vivemos nos últimos 400, 300 anos. Né? Se não houvesse espíritos maus na Terra, não haveria mais espíritos maus no mundo espiritual, não teríamos inimigos desencarnados. Então, cada vez que nós conseguimos transformar uma pessoa boa, né? Uma pessoa que está fazendo mal, uma pessoa, eu sempre dou o exemplo do Paulo para o Saulo, né? É uma coisa impressionante. Ele matava os cristãos, ele jogava e na mesma encarnação ele começa a divulgar, ele divulga o cristianismo, na verdade, né? E na mesma encarnação ele consegue sair de uma coisa que ele estava muito mal para uma coisa muito boa, fazendo mal para o bem. E ainda assim, a pessoa que ele matou, que nem até o Rodrigo falou, não perco de falar de ler Paulo Estevão, que ele mata, Estevão perdoa ele, Estevão vem buscar ele quando ele desencarna, para te ver que espírito era Estevão. Que ele foi assassinado por Paulo, mas mesmo assim, ele veio ajudar Paulo no desencarne, levando para o mundo espiritual. Então, é uma coisa impressionante, a gente mesmo, quando desencarnar, né, mas eu fui injustiçado, alguma coisa aconteceu comigo, eu fiquei doente por causa disso. Perdoa, porque você vai levar isso. Como nós somos aqui, nós somos no mundo espiritual. Ninguém vai desencarnar amanhã e agora virou santo. Não, nós somos iguaizinhos. São os nossos defeitos, as nossas qualidades, os nossos pensamentos. Né? Se nós estamos pensando numa coisa ruim, pensamento ruim para alguém, para o vizinho, para qualquer pessoa, nós vamos para o mundo espiritual assim. Nós vamos exatamente como nós estamos aqui. Amanhã não vai, não, agora eu santo, agora não, a vida continua. Nós temos que pensar que não é só do berço ao túmulo, né? Nós temos que começar a pensar, nós como espíritas, que tem além do túmulo, né? Nós temos uma continuidade, e essa continuidade é importante, porque a gente vai fazer essa continuidade aqui, agora, nós estamos fazendo isso nesse momento, né? Então, como é que a gente age com um inimigo desencarnado? Né? Orações. Né? Orações, pensamento positivo, aqui nesse momento, se tiver algum desencarnado que seja inimigo aqui, que veio aqui, é o momento que a gente está falando, eles estão escutando, nós estamos pedindo perdão, que nós vamos reparar esses erros com outra encarnação, vamos, não tem como, mas nós temos que saber que nós temos que agir para com os nossos inimigos encarnados também. A gente não pode ficar só na matéria, só na carne, estou fazendo bem aqui no mundo agora, eu não me lembro assim, de um familiar que eu tenha brigado, não me lembro de um vizinho que eu tenha brigado, eu vou no mercado, nunca reclamo, não brigo com ninguém, mas às vezes essas pessoas, caminham, aquelas pessoas que geralmente a gente não bate bem, isso aqui não dá uma energia boa, geralmente pode tratar bem essa pessoa que nós vamos, em essas reencarnações que nós temos, nós vamos formando um exército de inimigos, porque se nós pegar 2, 3 encarnações, já imagina pegar 10 encarnações, daí é mais para trás, mais primitivo nós éramos aí. Como é que nós pensávamos há 1000 anos atrás?
né? Lá nas cruzadas, para trás ainda, né? Lá no Cristo, na época do Cristo, então, vou pegar 15 encarnações, né? Nós estávamos lá. E nós estávamos pensando como? Nós estávamos jogando pedra na cruz, nós estávamos fazendo o quê? Nós estávamos matando o cristão? Poderíamos estar, tem, sabe? Então a gente tem que ter essa noção que a gente não é só isso aqui. Nós somos muito mais que isso, nós somos espíritos imortais. E isso é importante a gente ter noção. Tá? E a gente percebe assim que a maioria, hoje, a gente percebe que a maioria dos nossos amizades, né? Brigamos por coisas bobas. Pensa numa coisa que discutiu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. São coisas hoje muito bobas, são coisas supérfluas. E às vezes ficou o resquício lá que não conseguiu ir. Coisas bobas mesmo, bobas, coisas pequenas. Que nem eu falei agora no exemplo do pai e do filho por causa de política. Daqui a 10 anos vão ver que os políticos já vão estar tudo, não estão aí mais para ter outros políticos. E eles vão dizer, mas que coisa mais besta aquela. Em 2022 nós brigamos por política por causa do A, do B, do C. Não, pode ter o teu ponto de vista, posso ter o meu, e a gente continuar em frente, sem brigar. As pessoas podem discordar, podem ter qualquer tipo, mas não precisa brigar, não precisa entrar em atrito por causa disso. Futebol, tem gente que briga, se mata por futebol, né? O time A, o time B, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é muito acirrada as cores. Não precisamos brigar, a gente, cada um pode ter o seu, sem problema, pode torcer, não é proibido ter partido político, não é proibido, cada um tem a sua, só não precisamos brigar e nem violentar ninguém, e nem ficar nas redes sociais enchendo de desaforo, porque não é por aí, não é por aí. E isso cria as pequenas inamizades, né? E as pessoas que a gente cria inamizades se desencarnar são inimigos desencarnados. Dessa encarnação, né? Então de outros a gente nem tem ideia ainda. Né? Muitas vezes as nossas várias reencarnações passamos por esse a caminho da perfeição, assim como nós estamos também. E que por um ou outro discordamos sobre determinado ponto, né? O nosso orgulho e a nossa vaidade. Isso é que faz os inimigos. Porque nós somos orgulhosos, a gente quer ser dono da verdade, nós temos vaidade, nós somos que somos melhores, que a gente estudou mais, que a gente... Nós somos tão pequeninos, nós conhecemos tão pouco ainda, né? Mesmo aquelas pessoas que a gente conhece, que conhecia um pouquinho mais, que nem Chico Xavier era tão humilde que dizia que não conhecia nada, né? Tem um caso até de uma senhora que foi no Chico, quando ele ainda era encarnado, foi Uberaba, e ela ficou lá, e o Chico atendendo. Aí lá pela madrugada ela foi lá, e o Chico perguntou, esse é o caso que ela disse, estou com um problema muito grave. Assim, eu tenho um genro que quer casar com a minha filha, mas ele não presta, ele não faz nada, ele é drogado, ele é ladrão, e a minha filha é tão boa e tal, né? Aí o Chico falou assim, Emmanuel está aqui me dizendo que esse seu genro, ele foi há 2 encarnações atrás abortado pela senhora, teve um aborto. Na encarnação anterior, ele nasceu, mas a senhora abandonou ele foi órfão, ele teve que roubar, ele teve que ir para comer, ele teve que foi para as drogas. Então, agora é a grande chance da senhora, ele não veio nem como filho, porque talvez não conseguisse, ele veio como genro. E daí a gente, como é que vai entender assim, né? Ele disse, agora, então, uma chance para a senhora tentar ajudá-lo, então, a sair das drogas, a ter uma vida melhor, dar o exemplo para ele do bem, como a sua filha é do bem, a senhora é do bem, mostre o caminho de bem para ele tentar se transformar nessa encarnação. Porque, às vezes, os defeitos que ele tem lá, foi culpa da senhora, culpa não, responsabilidade por ter abandonado. Ela saiu assim, toda, então, a gente não conhece essa história anterior, então a gente chega, às vezes, aparece na nossa frente, às vezes, um ex-presidiário, diz, tem que morrer, A gente não pode julgar, a gente não sabe a história, a gente não sabe a história das pessoas, a gente não sabe, mas matou, mas fez. Essa é a lei dos homens, mas a lei de Deus, ninguém vai fugir. A consciência, se ele está errado, não está, se ele vai ter que resgatar, com certeza é uma parte dele. A nossa parte é não entrar nesse fluido negativo de querer a gente resolver com as próprias mãos as coisas, querer matar uma pessoa que roubou, querer matar porque a pessoa é drogada, querer matar porque a pessoa não é da mesma homossexual, né? Ou outra não é hétero, ou querer matar porque... Não, as pessoas têm
cada um tem a sua vida, cada um tem o seu, então a gente tem que se cuidar para não ficar julgando, né? Os nossos obsessores, então, são todos aqueles espíritos imortais e imperfeitos, né? Então, também eles são imortais que nem nós. Então, se nós temos inimigos, eles estão lá e vão ficar lá, né? E os milênios e milênios fomos alimentando ódios, rancores, aparecem na nossa jornada como inimigos encarnados, né? A briga, como eu falei já antes, começa por um motivo mais fútil possível, é capaz de vir se arrastando por milênios. Muitas vezes sentimos injustiçados pela obsessão, mas esquecemos que temos a nossa parcela de culpa. Então, sempre, se tem um inimigo, alguma coisa aconteceu, né? Às vezes até nós teríamos razão na época, mas razão pelo nosso conhecimento, mas igual, né, não justifica. E o que devemos fazer então, né? Sabemos que a obsessão é um sistema complexo de sintonia e afinidade. Isso aí. Nós temos que sair da afinidade e sintonia desse espírito obsessor, dessa energia baixa. Nós temos que evoluir, nós temos que aumentar a nossa energia. Então, com a nossa energia positiva, com a nossa energia melhor, nós conseguimos, pelo menos, né, quando nós estamos aqui, porque a gente fica tão bem no centro espírita? Porque aqui nós estamos protegidos com a energia, a gente faz uma mentalização, todos nós estamos pensando em coisas boas, não estamos pensando mal de ninguém. No momento que a gente sai de novo da nossa vida ali fora, geralmente a sintonia baixa, volta. Então nós temos que tentar manter o máximo possível a nossa sintonia no bem, a nossa sintonia no amor, a nossa sintonia na caridade, em todas aquelas qualidades que a gente sabe que precisamos para poder continuar e afastar, né? Afastar o obsessor que pode estar dentro de nós, né? É aqui na atmosfera de paz e de harmonia que a gente consegue, né, nos enxergar, nos comungar nós mesmos, né? E a vibração normal que é o problema. E como mudar isso? O primeiro passo é a sintonia. Então, ou seja, tentar melhorar nossos pensamentos e atitudes. Os pensamentos são muito importantes. E às vezes a gente não está agindo, não está fazendo mal para ninguém, mas a gente está pensando mal, a gente está querendo, né, sabe? A energia, essa energia não está tendo que, sabe? Faz uma prece, faz uma oração, pede por Jesus, né? Um por Jesus diz, olha, leva a falange de Eurípides, que está aqui conosco, sempre nos auxiliando, outras falanges, quem tem seu mentor, pede para o seu mentor ajudar, que a gente vai ter essa energia positiva, vai mudar esse pensamento. Faça uma oração bem profunda, uma oração dentro de coração, que a gente consegue mudar essa sintonia, melhorar os pensamentos, né? Isso que é importante. E quando a gente volta aos nossos vícios do dia a dia, geralmente os nossos obsessores estão em cima dos nossos vícios, né? Vício não é droga e nem álcool, vício é qualquer pensamento negativo, né? Qualquer coisa que seja e excesso é um vício, né? Falar demais é um vício, comer demais é vício, tudo isso o obsessor pega na gente, sabe? Quando a gente vai à gula, é um vício que o obsessor está ali para ficar do lado da gente junto, né? E a lei natural, né, é a mais importante, porque para a gente ser feliz, a gente tem que observar a lei natural, a lei de Deus, né? E aí sim, quando a gente observa a lei de Deus, a lei natural, o obsessor se afasta. Aí ele não consegue vir para a luz, ele não consegue perder. Porque quando ele vir para a luz, ele vai ser tratado e não vai ser mais o obsessor. Ele já vai estar no bem, ele já vai estar fazendo, sabe, sair do mal, ele não vai querer mais fazer o mal. E é isso que é importante. Por isso que é importante, às vezes a gente está obsidiado, a gente está com uma energia negativa, que a gente está cabisbaixo, ou está ruim, aquela fase ruim que a gente está passando, uma fase de econômica, uma fase de relacionamento, a gente começa a ficar deprimido, ficar para baixo, procura energia, vem no centro espírita, e não é, vai na igreja, faça uma prece, igreja católica, nos templos da Assembleia, pode em qualquer lugar, faça uma prece. Jesus não tem, todos nós somos filhos de Deus, não tem religião, não tem nada, todos nós vamos receber. E cada um vai, pega suas energias, né? E a gente vai ter que resgatar esse passado. Se a gente tem alguma coisa de inimigo, alguma coisa, a gente vai ter que resgatar. Nessa encarnação ou na outra, nós vamos ter tempo, não tem problema, né? Agora assim, mas eu estava errado, não interessa até ontem. Começa agora, a partir de agora, não faça mais, não entre mais em pensamentos negativos, não entra mais em querer vingança. Não, a partir de agora, começa a pensar diferente, né?
ou para trás depois a gente resgata e fala, a partir de agora não vamos mais ter mais débitos, né? Vamos tentar zerar e começar agora a fazer um pensamento, porque a partir de agora não é para agora, para essa encarnação, é para as próximas encarnações. Se a gente começar a agora agir bem, a gente vai, na próxima encarnação, com certeza estaremos todos melhores. Tá? Isso aí seria a mensagem dessa noite. Tá? Cada um pense, cada um veja e cada um faça suas preces e orações pedindo a Jesus para que possa melhorar as energias do lar, né? Da casa, dos lugares onde está passando. Assim seja. Certo, senhor? Certo. Nós vamos agora para a era dos nossos lares, que vocês se concentrem. Eu vi o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Os irmãos vão fazer agradecer. Nesse momento, vamos pedir à equipe de Eurípides Passanufo, cada um dos nossos mentores, que faça a limpeza das nossas mentes, que a gente zere, que a gente possa estar numa infinidade com o bem, infinidade dos bons momentos, que a gente possa receber toda a luz possível da falange do bem, da falange de Eurípides Passanufo que está aqui nos auxiliando. Pedindo a permissão dessa falange, vamos saindo aqui do centro espírita e vamos indo a cada um dos nossos lares, ou a casa possa mentalizar de um filho, de um neto, no lugar que for, em outra cidade, outro estado, outro país, que eles vão estar, através de nós, indo lá para trabalhar, para fazer a limpeza nas plantas, nos animais, dos nossos entes queridos que estão lá. Eles vão estar recebendo essa energia, eles vão estar conseguindo respirar esse nosso ar aqui, e eles vão estar, cada cômodo, cada peça da casa, seja pequena, seja grande, seja uma mansão, seja uma palafita, eles vão estar recebendo o nosso carinho, o nosso amor. Assim, vamos pedindo para a falange de Francisco Spinelli, que vamos direcionando, olhando, imaginando o estado do Rio Grande do Sul, mapa de cima, subindo, e vamos pedindo para todos aqueles que estão fazendo a produção dos nossos alimentos, que eles estão produzindo aquilo que nós vamos nos alimentar, aqueles que estão produzindo as nossas roupas, nossos calçados, aqueles que estão trabalhando duro, aquelas pessoas recebam também, às vezes, um salário não tão justo, que eles possam receber a nossa energia, o nosso pensamento, que eles possam fazer o melhor trabalho possível com amor, que o nosso alimento chegue com amor na mesa, que a gente possa receber através dos fluidos bons da alimentação, que é tão importante para a nossa matéria. Mais um pouquinho à frente, vamos pedindo, imaginando o mapa do Brasil e a equipe de Ismael, nosso governador. Vamos pedindo para os nossos governantes que eles tomem as atitudes certas, que eles tomem as melhores atitudes pensando no povo, pensando nas pessoas, pensando em todos. Que eles possam estar conscientes da responsabilidade de seus cargos, que eles possam ter, então, todos os níveis, municipais, estaduais, federais, que eles possam, então, auxiliar através de suas ações, para que as pessoas possam ter um pouquinho melhor de bem-estar e ter os seus fluidos melhores. Subindo, vamos imaginar o planeta azul, o planeta Terra, e aí sobre o nosso governador, Jesus. Vamos botando força e energia nos lugares onde tem guerra, onde tem terrorismo, onde tem atentados, onde as pessoas não estão ainda em sintonia, que eles possam receber essa energia através das equipes de Jesus, das equipes, todas as falanges do bem que vêm à Terra, para trazer essa energia positiva. Voltando agora aqui sobre as luzes do arco-íris e sobre o véu de Maria, vamos pedindo aqui na nossa região, nos nossos presídios, orfanatos, nos hospitais onde as pessoas estão precisando de uma energia, às vezes estão desenganadas, às vezes estão sem esperança, que eles possam saber que depois da morte existe a vida. Eles possam receber essa luz, esse amor, e aqueles que puderem ainda continuar aqui conosco nessa vida, que recebam a energia positiva para continuar aqui conosco, que se curem, que melhorem e que possam vir junto conosco. Assim como as casas de detenções, as pessoas que estão revoltadas, que estão pagando suas penas dos homens, que eles possam ter energia positiva, que eles possam
pensar, que elas possam rever seus conceitos, suas atitudes e assim sair um pouco melhor quando estiver novamente em conjunto conosco na sociedade. E assim que seja.